E, gente, voltamos para o segundo bloco. Para quem está acompanhando o bloco das doenças aí, a gente viu no bloco passado as doenças provocadas por vírus, ainda mais esse ano de 2020, onde está sendo feita essa gravação. E a gente está passando por um momento muito difícil de uma pandemia da Covid-19, que, na verdade, segundo alguns especialistas, ele deriva de uma outra síndrome que já tinha acontecido há um tempo atrás, que é a SARS, a Síndrome Respiratória Aguda Grave, né, que aconteceu lá na parte asiática também, e acredita-se que seja um equivalente à SARS. Geralmente, as portas de entrada de infecções para o nosso corpo são as vias aéreas. A mesma coisa vale para bactérias, tá legal? Então a gente sai da parte de vírus, que são parasitas intracelulares obrigatórios, a gente entra na parte de bactérias. Então vamos lá. Vou colocar aqui bactérias. Então a gente entra na parte de bacterioses. Então vamos lembrar alguns detalhes. Deixa eu pegar minha caneta aqui. As bactérias, diferentemente dos vírus, eles têm metabolismo próprio, eles se reproduzem, evoluem, sofrem mutações. O vírus também tem parte dessas características, mas ele não tem atividade metabólica. Bom, essas bactérias, elas sintetizam proteína a partir dos ribossomos. E elas foram responsáveis por várias doenças durante a Idade Média e até um século atrás, 2 séculos atrás. Bom, essas bactérias, elas têm como principal tratamento o antibiótico. E quando esse antibiótico foi acidentalmente descoberto por Alexander Fleming, quando ele começa a cuidar de bactérias em placas de cultura, chamadas de placas de Petri, com meios de cultura chamado de agar, e ele passa a desenvolver essas bactérias, tentando encontrar uma forma de diminuir a ação dessas bactérias. Ele, sem querer, tem uma placa ou algumas placas contaminadas por fungo, e ele percebe que aonde tem o fungo não tem mais a bactéria e nem próximo do fungo. Então ele começa a pesquisar o seguinte, cara, que fungo é esse? Esse fungo era o Penicillum notatum. Já se conhecia outros tipos de penicillium, o Penicillum roquefort, o Penicillum camembert, legal? Mas o Penicillum notatum foi aquele que chamou a atenção porque era aquele que estava sendo contaminado ali. Bom, então ele desenvolve esse fungo e para extrair a substância que o fungo libera que vai eliminar a bactéria. Então surgem os antibióticos. Então o melhor tratamento ainda para a bactéria são os antibióticos. Então surge a penicilina em homenagem ao Penicillum notatum e depois surgem as variáveis da penicilina, tobramicina, micacina, gentamicina, né? Hoje norfloxacina, né? Mas é o seguinte, essas combinações de antibióticos já chegaram ao fim, ao seu limite. Eu acho que o último assim popular que foi lançado em 1978, o norfloxacin, né? Ainda é um antibiótico de amplo espectro, porque ele pega as bactérias gram-positivas, as gram-negativas e tudo direitinho. Mas tem que se desenvolver uma nova técnica para a eliminação de bactérias. Esses antibióticos, eles atuam especificamente inibindo a síntese proteica dos ribossomos que ficam dentro da bactéria. Então, por essa inabilidade da síntese proteica, de sintetizar proteínas, a bactéria vai morrer por causa disso. Tá legal? Então, o tratamento, sempre antibiótico. Tratamento antibiótico. O uso exagerado de antibiótico foi tão grande durante tanto tempo que eles começaram a restringir o uso desse antibiótico. E está começando ainda, tá? Está começando a chegar no Brasil. Então muitas pessoas não entendem, porque ele sempre tomou antibiótico, agora ele chega na farmácia para comprar antibiótico, tem que ter receita. E muita gente se revolta por isso. Mas o uso exagerado de antibióticos é que provoca a seleção de bactérias resistentes. Então surgem as superbactérias. E essas superbactérias, elas atuam bastante em hospitais, né? Provocando aquelas infecções hospitalares. E não estou querendo culpar ninguém, mas, enfim, o geral vai ser culpado.
Então, é interessante que você saiba doenças provocadas por bactérias, com os nomes científicos. Vou colocar aqui algumas doenças bacterianas para a gente colocar um nome científico e falar aos pouquinhos para ele, tá legal? Guarda aí que eu vou colocar tudo no quadro. Então, tá aqui, coloquei algumas doenças provocadas por bactérias. Interessante você colocar aí no seu caderno, vou escrever aqui também, que o antibiótico interfere na síntese proteica da bactéria. Então vamos escrever aqui, interfere na síntese, vou colocar aqui de uma vez, síntese proteica das bactérias. Pronto. Então fica tudo aqui legal. Bom, o grande lance é o seguinte, em alguns vestibulares é cobrado o nome científico, mas ele vem no enunciado da questão. Alguns raros vestibulares pedem o nome científico, mas é muito difícil hoje em dia, tá bom? Então, olha, pneumonia, a gente pode colocar como pneumococos. Legal? Os pneumococos, a pneumonia é uma doença oportunista, porque as bactérias estão no ar, você inspira, ele vai entrar pelo seu sistema respiratório e ele pode se desenvolver ali se o sistema imunológico deixar. Então, quem tem uma imunidade muito baixa tem uma facilidade maior em desenvolver essa pneumonia. Algumas pessoas têm janelas imunológicas, então nesse momento vai se desenvolver a doença. Algumas pessoas que têm uma síndrome da imunodeficiência, ou seja, seu sistema imunológico caiu muito por ação de um outro agente, no caso vírus, ele pode desenvolver a pneumonia com muita facilidade, porque ele não tem defesa nenhuma, seu sistema imunológico não está funcionando, tá legal? A tuberculose é a Mycobacterium tuberculosis. A Mycobacterium, você pode encontrar a Mycobacterium com Y também, tá legal? A Mycobacterium tuberculose, a tuberculose também é uma doença oportunista, porque é via respiratória. E essa tuberculose, ela matou muita gente lá atrás. Porque a boemia era uma coisa muito legal, passava o tempo inteiro em locais com muito úmido, a saúde muito deteriorada, enfim, era chamada de doença dos boêmios, né? Então ela provoca um rompimento de vasos sanguíneos respiratórios assim importantes. Então durante muito tempo ele matou muita gente. Não importa o nível social dessa pessoa, e o uso exagerado de antibióticos começa a selecionar bactérias resistentes a vários antibióticos. Um deles, a bactéria da tuberculose, hoje, em alguns locais, já surgem como superbactérias. Então acredita-se que essa tuberculose, mais tarde, deve voltar com uma resistência maior devido à sua seleção. Tá legal? A gonorreia é uma doença sexualmente transmissível. Então, vou colocar aqui, ó, DST. Legal? O nome dela, Neisseria gonorrheae. A Neisseria gonorrheae é uma doença sexualmente transmissível que pode ser tratada com antibiótico, mas ela pode ser evitada com o uso de preservativos. Tá legal? É também uma doença muito corriqueira, né, em determinadas partes da sociedade. Junto com a gonorreia, eu não coloquei aqui, vou aproveitar e vou colocar no final para falar desse aqui também, é a sífilis, porque ela é importante. Nós temos a meningite, que não é uma doença sexualmente transmissível,
e é provocada pela Neisseria meningitidis. Notem que o gênero é o mesmo, mas a espécie é diferente. Então eles são de espécies diferentes, mas têm o mesmo gênero, ok? A Neisseria meningitidis é uma bactéria anaeróbica obrigatória. Ela entra também pela área respiratória e quando chega lá nos alvéolos pulmonares, quando acontecem as trocas gasosas, ela pega a aorta, sobe e vai lá para a meninge. A meninge são aquelas serosas, aquelas membranas que protegem o encéfalo. E ali vai provocar um processo inflamatório importante e rápido, levando muitas vezes ao óbito ou alguma lesão permanente no cérebro. O botulismo é o Clostridium botulium. O Clostridium botulium, ele é produz uma das toxinas mais fortes que o homem conhece. A toxina botulínica, ela provoca uma distensão muscular importante e a pessoa passa a não se movimentar. E o diafragma também não, e o miocárdio também não. Então é uma morte assim, deve ser uma morte muito dolorosa e muito forte. O botulismo é uma doença importante e ele libera CO2. Então os enlatados, embutidos, toda vez que eles estão estufados ou estão amassados, não é interessante fazer o consumo porque existe a possibilidade de estar contaminado com o Clostridium botulium. Quando essa toxina botulínica ela é diluída em 1 para 2 milhões, 1 para 3 milhões, ela provoca uma distensão menos violenta do músculo e ela vai ser chamada de botox. Aquelas injeções de botox localizadas, o músculo dá uma distendida, fica esticado durante um determinado tempo. Tá legal? Ele é bastante usado para isso. O tétano, Clostridium tetani. O tétano também é uma doença provocada por uma bactéria anaeróbica obrigatória e a pessoa, quando tem contato com o tétano, a toxina da Clostridium tetani provoca não a distensão de músculo igual ao botulismo, ele vai provocar a contração do músculo, a contração do diafragma, a contração do miocárdio, a contração de um monte de músculos. Legal? A gente vai... Vamos falar da hanseníase? Não, depois eu falo. Então é o seguinte, por enquanto essa daqui, a gente volta no próximo bloco para falar sobre essas 3 doenças e mais umas 2 que são importantes, para a gente falar da parte social, a parte de tratamento, os cuidados que tem que ter para evitar determinados tipos de doenças. Tá legal? A gente volta daqui a pouquinho.